Eu tenho o prazer de receber no estúdio o médico pneumologista, Dr. Renato Matos. Que bom lhe receber aqui no Ver Mais, Dr. Renato. Tudo bem? Tudo bem. Foi bem recebido? Com certeza. Pode sentar, fica à vontade. Nós vamos falar de saúde agora, desses impactos todos. A gente viu ali, né, o nosso repórter, agora há pouco mostrei imagens do extremo sul. Tá assustando, doutor Renato? O problema maior seria para pessoas que já têm doenças pulmonares. Ah, sim. Uma pessoa normal, num período curto, não vai ter um impacto importante sobre a saúde. Vai ficar com os olhos mais ressecados, a mucosa nasal mais ressecada. É fundamental, evidentemente, como em qualquer situação, uma hidratação maior do que o habitual. Sim. O problema maior são pessoas que já têm problemas respiratórios. Pessoas com rinite vão ter mais sintomas, pacientes com asma. Esse ar seco desencadeia crises com mais frequência. Então, essas pessoas deveriam ter alguns cuidados um pouquinho diferentes. Sim. Então, vamos falar desses cuidados para essas pessoas que já têm a predisposição. Pessoas que têm doenças respiratórias, como o doutor falou. Quais seriam esses cuidados, doutor? Primeiro, a hidratação, né? Tá. Isso é básico, isso não se discute. Para pessoas que já têm doença, primeiro eles têm que otimizar o tratamento. Tá. Então, o paciente tem asma, está usando a sua bombinha, usar com regularidade. É comum as pessoas, às vezes, usarem essas medicações de maneira muito irregular. Então, nessa fase, é importante que elas façam isso. Uma coisa que todo mundo poderia fazer, que seria interessante, é o uso de solução nasal fisiológica. Né? Tira essa sensação de ressecamento. Tá. E o nariz é o nosso grande filtro. Sim. Então, e o pessoal não cuida, né, doutor Renato? Não higieniza direito. Alguns, né? Alguns sim, outros não. Eu acho que a limpeza nasal, eu diria, quase como escovar o dente, né? Vai escovar o dente, já escova o nariz também. É água com sal, não vai fazer mal nenhum. E traz benefícios imensos, principalmente para quem a gente tem problema. E como é que passaria? Uma solução assim com aguinha e sal? Já existem as formulações prontas, já os prontinhas, né? 0,9%, que é mais prático de usar. Algumas pessoas fazem em casa, realmente eu não sei como é que se faz a formulação, né? A gente geralmente já indica isso. Mas o uso de solução fisiológica é uma coisa que pode ajudar muito. Se o olho estiver muito seco, o uso de colírio hidratantes também ajuda muito nesse aspecto. Sim. E algumas coisas a gente deveria evitar fazer. Por exemplo, um dia seco como hoje, quente. Vou correr na avenida, que já é poluída, não é um bom negócio. Né? Então, talvez o exercício vai fazer mais mal do que bem. Então, se eu vou correr, eu vou procurar um horário do dia um pouco mais fresquinho, início da manhã, né, finalzinho da tarde e longe de lugares poluídos. Isso também pode minimizar esse efeito. Sim. Coisa interessante, hoje, passando pelo hospital, eu conversei com a chefe de enfermagem, eu trabalho no Hospital São João, se nesses dias teria havido algum incremento no número de atendimentos. Não. Não? Não. O número de atendimentos básicos no hospital se mantém igual. Não houve assim um boom, como na época, né, de pandemia, aquela coisa que era aquela loucura. Então, por enquanto, não houve um incremento, né? Isso é uma amostra, mas eu acho que a gente consegue entender que não está causando um impacto tão direto. No entanto, né, doutor Renato, a gente está há pouco tempo assim, mas parece que vai persistir por mais um bom período, né? É isso que a gente não sabe ainda. Pois é. Brasília, por exemplo, a cidade que tem um clima extremamente seco, né? As pessoas se adaptaram com essas medidas. Sim, claro. Né? Mas, assim, qual seria o impacto mais ainda da fumaça? Que nós sabemos que reconhecidamente é prejudicial para o aparelho respiratório, né? Sim. Pessoas, por exemplo, que usam muito fogão a lenha na serra, né, que eles usam às vezes durante o ano todo, têm doenças pulmonares semelhantes aos fumantes. Sim. Né? Claro que são concentrações diferentes de fumaça, então tomara que isso se reduza. Mas não sabemos do impacto a longo prazo. Ainda, porque é tudo uma novidade, né, doutor Renato? Já é mais uma situação que estamos vivenciando. Lembro que, né, a gente se reencontrou aqui, doutor Renato, conversávamos muito na época. Tá faltando hidratação, vou pedir uma aguinha para a produção. Mas a gente conversava muito sobre H1N1, depois vieram as outras questões, a pandemia, né? E agora eu acho que é inédito. A gente tem quase um Brasil todo ocupado, né, por conta das queimadas. Isso eu estou falando do Pantanal, Sudeste, ali São Paulo, Amazônia, né? Eu acho que para vocês também, né? É novo, completamente novo. Porque a literatura ainda não tratava muito disso, né? Não. Áreas que já são consideradas alteradas, né? Mas assim, para nós, para o nosso organismo é uma novidade. Então, esses cuidados são importantes. Outra coisa, né? Agora, calor, a gente vai usar ar-condicionado. O ar-condicionado, por si, resseca mais o ambiente. Pois é. Então, o que seria o ideal?
ter um umidificador. Sim. Isso ajudaria muito, mas já é uma coisa dispendiosa. Sim. Existem alguns trabalhos que mostram a gente colocar algum recipiente com água, isso já aumenta um pouco a umidade do ambiente e também já vai trazer menos ressecamento. Então, são alguns cuidados básicos. Outra coisa, uso de máscara não vai modificar nada nesse período. Eu ia te perguntar. Não, né? Não há nenhuma evidência. Não, né? Não. E eu tenho uma dúvida com relação a lugares fechados ou abertos. A gente está falando de um ar poluído. Se você está na sua casa toda aberta, esse ar vai entrar dentro de casa. O certo era fechar. Mas se fechar, também não tem troca. Enfim, o que a gente faz? Eu acho assim, a ideia de pensar sobre isso, estão botando fogo perto da nossa casa. O que a gente faz? Fecha a casa. Né? Mesmo que vá ter algum desconforto em relação a isso. O ideal, evidentemente, é uma casa aberta, que o ar, né, seja renovado. Mas, assim, havendo uma situação que a fumaça está muito pesada, eu acho que aí vale a pena manter a casa mais fechada. Sim. E até daqui a pouquinho, pessoal, já estou adiantando aqui, se você quiser mandar alguma pergunta, ainda tem um tempinho, 988-18-1938. Mas daqui a pouquinho nós vamos iniciar uma série sobre limpeza de casa. Então, a gente tem que deixar sempre o ambiente bem limpo. Isso também é bem importante, né, doutor Renato? Fundamental. Né? Nesse caso, para essas pessoas que têm predisposição, acho que tapetes, cortinas não é legal, né? Não. A principal causa de alergia, o principal gatilho para desencadear alergia, rinite e asma, são ácaros. Né? E ácaros, eles existem aos milhares na poeira doméstica. Então, uma orientação básica, né? Pessoas que têm asma nunca devem ter, por exemplo, carpê em casa. É raro, mas ainda tem pessoas que têm carpê antigo, 20 anos. Quando a gente levanta... É das antigas, né? Mas ainda tem, impressionante. Tem, né? Então, aquilo ali é um problema grande. Então, o ambiente tem que ser o mais limpo possível. Né? Odores, de modo geral, nessa época, que a nossa via respiratória já está mais sensível, eu vou fazer uma limpeza com cloro. É evidente que isso vai irritar um pouco mais. Então, e daqui a pouquinho, inclusive, a primeira dica de hoje é essa questão dos cloros, das águas sanitárias, que é um perigo, né? Ainda mais se você está agora vivendo um acúmulo, né? Poluído na rua. Poluído em tudo, né? Mas assim, ó, doutor Renato, primeira vez, né? Eu leio muitos vejo documentários, leio livros, tal. Esse céu realmente me chama atenção. Eu fico um certo preocupada, assim, né? Para saber quando é que isso vai acabar, né? O céu azul. E a gente para dar valor um pouquinho a algumas coisas, né? Assim, impressiona como um incêndio longe daqui, né? Acaba repercutindo aqui, né? Os incêndios são mais na região norte, nós temos as imagens de Criciúma aí, doutor Renato, olha só que tá... Não seria um quadro que a gente gostaria de pintar, né? De deixar pintado aqui exposto. Era um céu azul que a gente queria, né? Mas aqui a gente tem duas situações, né? Tem um nevoeiro marítimo também, um pouco que pega. E a gente aqui na região, a gente tem um fator positivo, se é que podemos dizer assim, doutor Renato, que é a questão a umidade está um pouquinho mais alta. A proximidade do mar. Pela proximidade, diferentemente ali do oeste do estado, né, da região ali do interior de São Paulo, do centro-oeste do país. Sim, aí que isso é uma grande vantagem para a né? gente, né? Então acaba, de uma certa maneira, compensando esse ar seco, essa umidade que vem do mar nos ajuda. Sim. E tem uma questão que agora tem um novo termo, eu não sei se o doutor Renato já viu, ou você aí de casa, os refugiados climáticos, né? São pessoas que estão tendo que sair por algumas situações, né? Seja porque foram atingidos diretamente, seja porque a sua saúde não está aguentando, né? E já existe esse termo bem utilizado e você vê que é uma tendência, né? Até por questões aí de saúde, a pessoa que tem uma rinite, problemas respiratórios, daqui a pouco tem que ficar se mudando. Isso é uma nova realidade. Sim. Né? Isso mudou muito, mas Criciúma, há décadas atrás, era uma cidade extremamente complicada. Pois é. Pirita, a gente chegava, sentia aquele cheiro forte de pirita e nós nos adaptamos de uma certa maneira. Sim. Né? Hoje, os cuidados de mineração são imensos, então hoje nós não temos mais esses rejeitos da maneira como nós tínhamos, nós não temos mais aqueles mineiros com doenças importantes como nós tínhamos, então isso melhorou imensamente, mas nós já vivemos em Criciúma uma época muito complicada do ponto de vista ambiental. A nossa imunidade poderia, das pessoas, estar um pouco melhor por conta disso? Não nesse aspecto, mas nós sobrevivemos a isso. Sim. Né? Sim. E vamos sobreviver certamente a essa nova situação. Evidente que quanto maior o nível de poluição, maior o número de doenças. Uma coisa é nós termos uma situação como essa agora durante 30 dias. Tá.
Outra coisa, nós temos isso de uma maneira mais permanente. Nós já sabemos que essa poluição vai aumentar a incidência de doença respiratória. A poluição ambiental é uma causa de câncer de pulmão, não 30 dias, mas alguém que vive num ambiente poluído muito tempo. Então, por isso que é muito importante que sejam tomadas medidas a nível nacional, governamental, para que a gente possa controlar isso. É fundamental. Doutor Renato Matos, foi um prazer lhe receber aqui. Volte sempre para falar de coisas boas, tá? Não é para se encontrar só assim. Muito obrigado. Volte sempre, obrigada, tá? Muito obrigado, foi um prazer conversar contigo novamente. Um prazer também lhe ver.